você consegue, com as tecnologias que nós temos hoje, entender a personalidade de uma pessoa, entender características psicológicas, comportamentais dela, de uma forma absurda. Isso daqui eu não estou falando como leigo, como teorista da conspiração. Eu trabalhei com isso. Eu tenho amigos, conhecidos, que ainda trabalham no Google, até no que chamam de machine learning lá. Eles... Por que chamam de machine learning? Não é machine learning? Não é bem assim, é porque tem várias formas, né? Tem várias... Tipos de machine learning? Tipos de inteligências artificiais? Entendi. Tem várias formas. Então tem reconhecimento de imagem, tem o NLP, que chamam, que é o processamento de linguagem natural, enfim. Essas empresas, elas têm capacidade de conhecer uma pessoa, de prever comportamentos que ela poderia fazer, que é superior ao do teu pai e da tua mãe juntos. Tem os dados, né? Tem todas as estatísticas de que você consome, do que você pesquisa, do que você... o tempo, como você gasta o seu tempo na internet, usando as plataformas. E aqui eu tenho estudo. Computadores, julgamentos feitos por computadores de personalidades são mais precisos do que aqueles feitos por humanos. É uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás na Universidade de Riverside, Califórnia, mostrando isso daqui, tá? Então, assim, essas empresas, grandes empresas que têm acesso a todos esses dados, não é só dado do que você curtiu. É coisa minúscula, como, por exemplo, como que você está mexendo na tela do seu celular. O ritmo. O ritmo. Quantos toques você dá, quantos dedos você usa. Foi assim que elas começaram a ficar realmente poderosas. Porque antes, vamos analisar os likes da pessoa. Não, eles queriam pegar o inconsciente. Eles queriam pegar aquilo que você não consegue enxergar só com coisas externas, certo? Então pense em quantas informações elas não têm sobre cada ser humano nessa Terra. Ah, sim, é absurdo. Eu fico com medo pra caralho das Big Techs. Eu, inclusive, acho que uma das ameaças maiores à liberdade das pessoas são as Big Techs hoje, infelizmente. Só ver o que acontece hoje no YouTube. Tem pessoas que têm opiniões contrárias que são desmonetizadas, são censuradas, os canais são banidos, ou perde o alcance, shadow ban. E isso é uma engenharia social muito forte que está sendo implementada pelas grandes corporações de mídia de internet. Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Todas elas têm elementos de engenharia social, né? Por exemplo, esse estudo aqui. Eles provam que eles conseguem analisar a personalidade de uma pessoa só pela foto do Twitter dela. Caralho! Só com base nisso, tá? Então, assim, o que você pode pensar? Nesse momento, existe uma tirania de censura. Qual que é o próximo passo? Vamos raciocinar. Eles têm acesso a dados de todo mundo. Qual que é o próximo passo? Usar eles para intimidar quem é contrário ao poder deles. De que maneira? Você pode ameaçar revelar um segredo que ela tenha e que ela não quer revelar. Você pode entender como a mente funciona dela para criar uma armadilha para ela cair. Então, acho que tem várias formas. Você pode criar um governo mundial ou, no mínimo, dentro de um país com muita facilidade. Você é presidente do Brasil? Todos os seus dados estão lá no servidor do Google, do Facebook, tudo. Você não vai fazer o que a gente quer no seu país? Poxa vida, né? Vou vazar para a imprensa. Vou vazar para a imprensa. Não só. Vamos pensar na próxima geração de políticos. Como que eles vão selecionar? Eles vão pegar todos esses dados, fazer uma análise psicométrica e pensar quais são os jovens com as características de personalidade que se tornarão no vassalo perfeito para os nossos anseios. Eles sempre fizeram isso, mas de uma forma mais limitada, né, antes, né? Porque eles tinham que saber de pessoas que falaram algo. Sempre teve espionagem, né, nesse ramo. Lógico. E foi porque eu saí. Porque, assim, eu tava entrando num filme que parecia do James Bond, só que eu era aquele técnico autista que é programador. Onde você trabalhava? Você pode revelar essas coisas ou não? Olha, eu tô processando uma empresa que eu trabalhei, então não vou falar muito. Entendi. Mas eu trabalhei na Europa e nos Estados Unidos, no Vale do Silício por um tempo. Você é programador por ofício? Eu comecei como programador, mas aí depois eu me tornei lead, comecei a me tornar gerente de projeto.
e lidar geralmente com os times, porque eu sou um cara comunicativo e é difícil ficar só na tela do computador. Pode crer. Mas, cara, eu vi coisa que, nossa senhora, assim, é coisa de filme mesmo, assim, não é brincadeira. Você vê essas empresas de tecnologia, o cara chega e fala assim, é só mais uma outra empresa. Enquanto que, na realidade, o que você observa? Você observa tentagens da China, da Rússia, dos próprios americanos, de infiltrar aquela empresa para colocar um malware naquele software. Chantagear certo programador para fazer isso. Esse é o jogo, entendeu? Só que, óbvio, quem que descobre isso? Até os próprios programadores, às vezes, não sabem, mas é esse o real intuito de muitas empresas. Assim, você vê Facebook, Google, todas elas estão completamente ligadas desde o fundamento delas, desde a fundação delas, com o exército americano, com a DARPA, com serviços de inteligência e assim diante. O Elon Musk provou isso de uma forma assim absurda. O Elon Musk é um outsider desse sistema, na sua opinião? Não, eu não acho que ele é, mas assim, dentre as comunidades de inteligência, eu acho que ele não é o pior. Entendi. Entendeu? Eu não acho que ele é uma pessoa... Ele tem o rabo preso, provavelmente, né? Ele tem. Bom, isso eu não tenho dúvida, certo? Mas assim, quando ele chegou e fez lá aquela tentativa de aquisição, primeiro, eu pensei que ele ia continuar, porque ele conseguiria um poder bem grande com o Twitter. Sim. Mas quando ele chegou e expôs o negócio dos bots e todo o resto, o que ele acabou fazendo? Jogando... Falando assim, o Twitter talvez tenha ali uma porta de entrada para serviço de inteligência, não sei se é a CIA, alguma coisa do tipo, em que esses bots, e hoje em dia bot, são muito, eu estou ressaltando aqui, perfeitos. Você não consegue discernir de uma pessoa real. É mesmo? É. Tem um cara aí, um youtuber americano, esqueci o nome dele de cabeça. Ele fez um bot com o GPT-3, enfim. Ele fez a produção de linguagem natural, lá no 4chan. E começou só com os bots criar um monte de postagem. Ninguém pensou que, na verdade, era tudo bot. Esse é o nível da coisa. Muitos dos comentários que você recebe, que eu recebo lá no seu Twitter, quando você foi cancelado, eu diria que metade eram bots. Pode crer. Eram e bots que você não consegue saber. Eu realmente não percebo. As pessoas que interagem comigo no Twitter, pra mim, não parecem bots. Assim, parecem pessoas de verdade, assim. Mas muito do que tá na internet hoje em dia é isso. Você fala, você tá mentindo. Primeiro, veja aquele vídeo lá do cara que fez isso no 4chan. Mas segundo, já me ofereceram isso. Eu não fiz isso, porque eu não gosto de mexer com político. Mas o político chegou e falou, poxa, você não quer fazer isso? Ah, mesmo? Empresa faz isso toda hora. Eles querem simular que tem muita gente muito comprando. Engajamento, né? Que engajamento hoje é sinônimo de relevância na internet. Exato. Movimentos políticos que chegam e ficam lá na seção de comentário do YouTube e você fala, nossa, por que as pessoas estão falando tudo isso e todo o resto? É bot. Quando não é realmente com NLP, que é uma inteligência artificial, é realmente pessoa, é o sock puppet que chamam. Tá? E aqui não é nenhum segredo, tem documentos do governo americano de solicitação de software para sock puppets. Eles fazem isso assim de forma escancarada. O que é esse sock puppet? É um software que permite várias pessoas a fazerem vários comentários como se fossem outras pessoas? É como se fosse assim, você tem um aplicativo, nele você tem, sei lá, 20 contas de Twitter. E aí você, com aquele aplicativo, você chega e fica lá colocando um comentário, depois você usa outro, só que não pega porque às vezes o cara usa lá um VPN, um proxy, entendeu? Uhum. Então é uma única pessoa que tem várias e várias contas fazendo isso constantemente. Entendi. Entendeu? É que, tipo, acusaram muito o Bolsonaro de usar bot, Uhum. tá ligado? E meio que pra menosprezar a popularidade que ele tem na internet. Mas eu percebo que ele tem uma grande popularidade, tá ligado? Isso é inegável. Assim, não vou falar que eu não sei. Não foi ele que chegou e me pediu para fazer isso. Claro. Mas, assim, não acho que ele teria que se preocupar muito com isso, porque o engajamento orgânico dele, e aqui não é puxando sardinha, falando que ele só fez certo, mas é inegável que o cara é carismático e as pessoas, especialmente os seguidores dele, endeusam o cara. Isso é verdade. Então, essa acusação que fizeram, ficou assim, será que ele precisaria? Não acho que... Por isso que eu fico meio assim com esse negócio de bot, entendeu? Porque às vezes esse argumento que o bot existe, eu não duvido que exista. Eu já vi inteligências artificiais conversando com pessoas e, mano, é muito difícil perceber que é uma inteligência artificial. Você teria que fazer perguntas muito específicas para ela, que aí você perceberia que não é uma AI.
Mas eu sei que isso existe e sei que é tecnologicamente possível. E eu também não duvido que isso está sendo implementado por pessoas para ganhar relevância na internet à força, né, digamos assim. Mas eu só aponto o elemento da gente achar que tudo é bot, porque às vezes isso nos dificulta muito de perceber que uma pessoa é popular de verdade, tá ligado? Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, se você é um queridinho do Twitter, tranquilo. Agora, por exemplo, Bolsonaro, ficam falando isso de fazer bot e todo o resto. Se tivesse realmente tantos quanto falam, o Twitter já teria lá exposto, já teria como descobrir isso daí, porque não é tão difícil. Faz sentido. E eles estão muito bons nisso. Então, os bots que existem, talvez o Twitter abra ali uma portinha. Faz sentido. Se for um faz sentido. serviço de inteligência, por exemplo. E o Elon Musk meio que mostrou isso pra gente. Então, assim, por exemplo, tem muito vídeo que um cara é muito demonizado. E a gente sabe que quem tá por trás são essas pessoas, né? Muitas vezes nem são pessoas normais, são só essas contas, né? Acho que o seu caso foi o exemplo mais claro disso daí. Você acha que tinha muito bot me atacando, então? Eu não tenho dúvida, cara. Se eu quisesse, eu poderia até fazer para você uma análise. Demora um pouco, mas assim, eu tenho certeza absoluta, entendeu? E assim, o ponto é que... Você tá com calor, cara? Não tô não, cara, mas... Tem certeza? Tenho, Tá, tenho. beleza. Mas se Então quiser liga lá. ligar, pode ligar, que eu vivo de ar-condicionado. Então, beleza, vou ligar aqui. Mas Ó, esse outro estudo aqui, ó, já é um pouco antigo, de Stanford. E eles falam como que com os dados que se mineram por essas empresas de tecnologia, eles conseguem prever resultados, ações, comportamentos na vida reais das pessoas, assim. Não é mais filme de ficção científica. Eles realmente conseguem, às vezes, prever até alguns crimes. E aí que o negócio começa a ficar preocupado, né? É o Minority Report, né? Isso não é brincadeira. O Palantir está fazendo exatamente isso. Quem é Palantir? Palantir foi criada pelo Peter Thiel, que eu até conheci brevemente. E eles fazem uma análise gigantesca de dados e todo o resto. E, em tese, com base nisso, eles conseguem prever se um sujeito vai ser, por exemplo, um terrorista, né? Caralho. Vai cometer um crime. Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.